Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos aqui reunidos para compartilhar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste que é o segundo trimestre de 2022, estamos estudando sobre família, com o tema Redescobrindo a Missão da Família. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 10, que tem por título O Ato Conjugal. Nosso texto-chave está registrado no livro do Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma carne. Para refletir, nosso comentarista colocou a seguinte expressão: o ato conjugal é um momento de grande alegria e profunda satisfação, em que é expresso o amor físico de duas pessoas que se amam verdadeiramente. Nosso desejo é que este comentário possa lhe ser útil para você preparar a sua aula e ter uma aula abençoada no próximo domingo. Tenho o privilégio de ter comigo aqui neste comentário pastor Fábio Eusébio, que é o comentarista da revista desse trimestre e que vai, juntamente comigo, compartilhar com vocês este material. Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, professores, com muita alegria e satisfação que estou aqui nesse subsídio, nessa gravação de subsídio junto aos irmãos. E para mim é uma alegria tratar de um assunto que para muita gente tem sido aí um grande tabu, não só vamos dizer assim, nas idades mais avançadas, né, com os irmãos mais idosos, como também entre os adultos e entre os jovens, né? E nós acreditamos que essa lição será de extrema importância pelo seu conteúdo esclarecedor e que seja de fato um momento de muita bênção para a vida de todos nós e nossas famílias. Muito bem, queridos, dando prosseguimento, a nossa leitura bíblica ela está registrada em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25, e também 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 5. O assunto que nós vamos abordar nesta semana, no próximo domingo, como já dito pelo pastor Fábio, é um assunto que de certa forma é um tabu, é um assunto muito importante, mas pouco comentado, pouco avaliado, por essa questão de termos algumas dificuldades de tratar alguns assuntos. A nossa oração é que ele seja tratado com a responsabilidade necessária, sem omitir aquilo que a Bíblia trata do assunto, mas também sem vulgarizar, porque algumas pessoas às vezes se empolgam e acabam vulgarizando o tema. Então nós queremos tratar com muita responsabilidade, muita seriedade esse assunto e queremos também que os irmãos abordem com a responsabilidade necessária que o assunto exige. A nossa introdução, o pastor Fábio já nos convoca para um acordo, né? Para não usarmos a expressão relação sexual e trocarmos ela por ato conjugal, que é o tema, então, que é o título da nossa lição. Apesar da Bíblia não ser um tratado sobre o assunto sexual, ela também não silencia sobre o relacionamento conjugal. Nós vemos em Hebreus capítulo de número 13 e o verso 4, e o texto que eu vou ler aqui é o texto da NVI, que eu achei um pouco mais apropriado, diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então nós vamos ver aqui no nosso primeiro tópico qual que é o ponto de vista da Bíblia sobre esse assunto. E aí eu vou pedir para o pastor Fábio já dar início, uma vez que ele é o comentarista, e aquilo que está no papel exprime só uma parte do que estava na mente e no coração dele quando Deus colocou no seu coração de escrever essa revista. Muito bem, queridos. Bom, o primeiro ponto, o ato conjugal do ponto de vista bíblico. E por que eu pedi para fazer esse acordo de início, em vez de falar de relação sexual e falarmos de ato conjugal? Porque, de fato, o que a Bíblia vai nos demonstrar, o que a Bíblia vai nos ensinar é justamente sobre o ato conjugal. A relação sexual ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer idade, mas ele não necessariamente será um ato conjugal, tendo em vista que o ato conjugal foi estabelecido por Deus
Ele que estabeleceu essa situação para o ser humano, e por isso que a gente desde o início já substitui a relação sexual, porque ela pode ser feita de qualquer maneira, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, esse acordo de ser o ato conjugal é justamente para que a gente tenha já de início, estabelecendo o que a Bíblia nos orienta ou que ela nos conduz a entender e a ter como base a respeito do relacionamento sexual, né? E o primeiro ponto, a primeira parte que fala da parte A da lição, diz que para se unir é necessário deixar, né? E muitas pessoas, ao ler Gênesis, no ponto de vista do matrimônio, entendem que o casamento ele pode acontecer mesmo eu se mantendo ligado fisicamente, emocionalmente, financeiramente aos meus pais, mas na verdade a Bíblia ela nos dá uma direção de que para que você constitua a família, você primeiro precisa deixar. E esse deixar é literal, ele é físico, ele é geográfico, ele é emocional, ele é financeiro. Justamente para que se tenha uma independência e você deixe muitas funções de filho e passa a ser um homem, passa a ser uma mulher, uma esposa, um marido, para constituir um novo lar. E para que você possa se unir fisicamente, você precisa primeiramente ter deixado seus pais, você precisa primeiramente ter que firmar o seu matrimônio, firmar o seu relacionamento, firmar o seu casamento, ao unir-se matrimonialmente com a sua esposa, com o seu marido, e aí sim, a partir do momento que você deixou de ser apenas filho, deixou de ser apenas alguém dentro da casa da sua família anterior, e aí você constitui uma nova família, aí sim você está sendo guiado ou orientado ou direcionado segundo a vontade de Deus, de que a partir deste momento, constituindo família, constituindo matrimônio, você deixou primeiro para depois se unir. Não dá para a gente fazer o contrário. Não, eu primeiro vou me unir, primeiro eu vou testar, primeiro eu vou ver se é bom, e aí se for, então eu me uno. E aí a Bíblia, na verdade, ela vai dizer o contrário. Primeiro você deixa, você assume a responsabilidade daquela nova família, e aí você está apto para você se unir fisicamente com a sua mulher, com o seu marido. E, portanto, a gente entende no ponto B que aí se dá o direito de ser somente para os casados, justamente por conta desse deixar para se unir. E o ato conjugal, ele fora do casamento, como eu havia predito, né, ele é simplesmente sexo, ele é simplesmente um ato sexual. E o ato conjugal, na verdade, ele envolve uma série de fatores que a gente vai estar discorrendo ao longo da revista a respeito desse ato tão importante que Deus estabeleceu para nós. Eu considerei aqui, Fábio, nesses dois primeiros pontos que você abordou aí, para se unir é necessário deixar, e também é um direito somente para os casados, eu coloquei duas palavrinhas aqui. No primeiro eu coloquei compromisso, que é necessário que os cônjuges, né, tanto o marido quanto a esposa, eles estejam dispostos a assumir um compromisso, primeiro diante de Deus, também com os pais e com a sociedade, de abrirem mão, deixarem para assumir o compromisso de se unirem e formar uma nova unidade familiar. Então eu considerei aqui como um compromisso. E no segundo ponto, que é um direito somente para os casados, o ato conjugal, eu coloquei aqui como sendo responsabilidade. O ato conjugal, no que eu coloquei aqui, não é algo que deva ser tratado levianamente, mas com muita responsabilidade, porque ele não envolve só o corpo, mas envolve também a alma, e por isso ele exige amor e fidelidade. Então coloquei aqui como sendo uma responsabilidade, até por isso, certamente a nossa legislação não permite o casamento de crianças, né? Porque precisa de responsabilidade. Então, esses dois primeiros pontos aqui, para unir-se, é preciso deixar aqueles vínculos anteriores para assumir um compromisso de formar uma nova unidade familiar, e isso não é para qualquer um, é para quem tem responsabilidade. E no terceiro ponto aqui,
diz que o ato conjugal também foi feito para gerar filhos. E é importante aqui que o pastor Fábio ele colocou que também, né? Não só, mas também para gerar filhos. E eu considerei aqui como sendo a frutificação. E coloquei aqui, Fábio, antes de você entrar no comentário, que a geração de filhos é uma das recompensas do ato conjugal. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus, né? Então ela é uma das recompensas, não é a única recompensa, mas é uma das recompensas. E podemos ver aqui que não é o único objetivo, como a gente vai ver mais para frente nos seus comentários aqui, que a geração de filhos não é o único objetivo do ato conjugal, mas é uma recompensa, uma das recompensas que Deus nos concede. Muito bem, Paulo. Pastor, essa sua perspicácia no também aqui foi realmente proposital, né? Ainda bem que você foi perspicaz em entender esse também, porque justamente os filhos, embora a gente entenda que sejam um dos principais benefícios que Deus ele estabelece nessa união física, que é através do ato conjugal, ele não é o único, mas por ser uma das principais, nós entendemos ser bastante relevantes, sabendo que os filhos são de fato herança do Senhor e que Deus ele estabelece etapas para que os nossos filhos, os filhos gerados como fruto do relacionamento, do casamento, eles sejam de fato realizados segundo a vontade de Deus. Muito embora, e eu queria destacar um ponto que já foi comentado em lições anteriores, que mesmo que um filho ou uma filha seja gerado fora da direção de Deus, dentro do ato conjugal, que é pós-matrimônio, isso não quer dizer que ele seja uma maldição, ou que ele não deva ser abençoado pelos pais, ou que ele não deva ser recebido pela igreja ou apresentado a Deus, né? Muito pelo contrário, filho, independente de qualquer circunstância, ele é sempre herança do Senhor, né? E é justamente uma das partes maravilhosas que Deus nos proporcionou através do ato conjugal. Você percebe que quando a gente segue as etapas que Deus estabeleceu, além de você ter um momento prazeroso e abençoador junto com o seu cônjuge, ele ainda traz frutos maravilhosos, que é a herança do Senhor que Deus nos concede. O quarto ponto destacado aqui pelo pastor Fábio é que o ato conjugal, ele comunica. E eu entendi aqui como sendo a intimidade do casal. A expressão usada aqui pelo pastor Fábio, Gênesis 4:1, é que Adão conheceu, ou seja, teve intimidade com a sua mulher. E a gente pode perceber que essa intimidade proporcionada pelo ato conjugal, ela é uma intimidade que não atenta ou não afeta tão somente a questão física. Ela vai muito além disso, a ponto de Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, ele diz que aquele que se ajunta a uma meretriz se torna um com ela. Tal é a intensidade ou a profundidade dessa intimidade que o ato conjugal ele traz para o casal. E é interessante, eu estava vendo uma pesquisa, Fábio, e se no Reino Unido diz que houve um crescimento muito grande, muito intenso, de procura por fertilização in vitro, por fertilização assistida. E a conclusão que se chegou lá foi por falta de tempo das pessoas de se juntarem para gerar filho, de ter intimidade, de ter essa comunicação íntima, né, para a geração de filhos. E eu fiquei assim, abismado com uma condição como essa, porque assim, o pessoal está preocupado em gerar filhos, mas não está se dando ao prazer de ter essa comunicação íntima que o ato conjugal ele pode proporcionar. Para mim, essa é uma notícia nova, né? Eu não tinha ideia de que as pessoas estavam tão ocupadas que elas não têm tempo de se amar por completo, né? Porque, na verdade, fazendo uma pesquisa mais aprofundada na Bíblia, inclusive incluindo o livro de Cantares, né? Nós temos 3 palavras que falam sobre amor ali, Paulo. Nós sempre estamos voltados para o grego, né, que é do filéu, o ágape e o eros. E dentro do hebraico nós temos 3 palavras também.
A primeira palavra é o raya, que fala sobre a amizade, onde você tem aquela questão da proximidade, ser amigo, de ser próximo, né? E a segunda palavra é o ahavá. O ahavá, ele fala do compromisso, de você ter a responsabilidade e se comprometer com alguém. Sabe aquela situação em que você está com uma pessoa que você já se identificou como amigo e você agora quer estar perto dela em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a qualquer momento? Cuidar e ser cuidado. Cuidar e ser cuidado, exatamente. E a terceira palavra que fala sobre amor é o dode, ou dude, que vai falar justamente sobre o amor físico. E são como se 3 chamas que são acesas no relacionamento do marido e da esposa, onde, se vocês já fizeram talvez esse exercício, né, físico, vamos dizer assim, onde você tem um fósforo, você tem um outro fósforo, quando você acende eles separadamente, cada um dá uma chama mais ou menos no mesmo nível. Mas quando você junta essa primeira chama, que é o raya, com a segunda chama, que é o ahavá, essa chama dos 2 fósforos ela já vai se ampliar. Quando você junta com a dode, você torna ainda uma chama ainda maior. E é justamente essa chama maior que Deus preparou para os seres humanos e que, infelizmente, eles estão com uma chama menor porque não estão tendo tempo para encontrar essa outra parte que Deus preparou para o matrimônio, para o casamento. E por que ele comunica? Justamente por causa disso. Ele completa a comunicação de uma intimidade tão grande, porque ela envolve a parte física, ela envolve a parte emocional, envolve a parte espiritual. Por que isso acontece? Porque há uma entrega tão profunda entre o homem e a mulher em relação ao ato conjugal, porque quando inclui a parte física, como Adão acabou conhecendo Eva na sua profundidade fisicamente, ele também já a conhecia emocionalmente e já a conhecia espiritualmente. Então, quando se conclui essa terceira etapa, que é pós-matrimônio e permitido pós-matrimônio, você tem esse conhecimento, essa intimidade no seu mais alto grau de profundidade. E conhecer na intimidade foi algo que Deus estabeleceu só para quem, de fato, assumiu um compromisso, como você bem disse anteriormente. Então, o ato conjugal, ele é algo que comunica e comunica de outra forma também. Por que espiritual? Se nós olharmos pela palavra de Deus, tudo que nós cumprimos de forma a obedecer à vontade do Senhor é algo relacionado à vida espiritual. Se nós desobedecemos, nós entramos em pecado. Se nós o cumprimos, nós estamos em santidade. Exatamente. Então a Bíblia ela vai nos conduzir, inclusive, no assunto do ato conjugal, e se nós estamos dentro dos parâmetros bíblicos, se torna algo espiritual. Por quê? Porque foi Deus que criou e Deus estabeleceu. Então, achar que o ato conjugal ele pode ser de alguma maneira sujo, ou ele pode ser de alguma maneira pecaminoso, isso é, na verdade, de fato uma inverdade. Porque se foi Deus que estabeleceu, se foi Deus que criou, se Deus nos deu a condição física para realizar isso de forma adequada, conforme orienta, certamente essa comunicação espiritual haverá, essa comunicação emocional haverá e essa comunicação física haverá. Por quê? Você vai estar ligado com Deus, né? É até engraçado dizer que algum vídeo ou outro, alguém pode, né, em algum vídeo por aí, alguém possa até encontrar alguém dizendo assim: será que no momento em que estiver acontecendo o ato conjugal, o Espírito Santo vai falar, peraí que eu vou dar as costas para você? Muito pelo contrário, ele vai estar presente ali e ele vai estar até feliz e satisfeito em ver que um está abençoando a vida do outro em se cumprindo o ato conjugal dentro do relacionamento, dentro da família, comunicando assim a vontade de Deus, a espiritualidade, as emoções e também a questão física. Essa comunicação é tão importante, Fábio, e não tem tabu em entender isso, né? Que a gente tem essa comunicação tanto de corpo quanto alma e espírito, e não podemos nos furtar não só de falar, mas nós que somos casados, de desfrutar do ato conjugal, sem medo daquilo que a Bíblia diz ou do que Deus
ver em relação ao ato conjugal, porque por mais que a gente queira espiritualizar toda a palavra de Deus, não tem como você dizer que Cantares não é um poema, é um ode, que enaltece o relacionamento de um homem com uma mulher, né? E de uma forma bastante explícita, que é até o próximo ponto aqui, que no comentário da nossa revista está falando sobre o prazer no ato conjugal, que a gente pode ver ali muito bem colocado por Salomão em relação à sua querida, à sua amada. Ele tece comentários de certa forma até picantes, né? Até fortes dentro do nosso da nossa santidade, que às vezes a gente tem medo de tratar em alguns assuntos, né? Mas a gente vê ali em Cantares e em Provérbios, capítulo 5, eu quero até ler esse texto de Provérbios, capítulo 5, do versículo 15 ao 19, antes de devolver a fala aqui ao Fábio, para ele tratar desse novo tema, mas eu quero ler Provérbios, capítulo 5, do 15 ao 19, que diz a palavra do Senhor: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa, gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então a Bíblia, ela quando trata do ato sexual, com todo o respeito que a palavra de Deus tem pelo ato conjugal, ela fala que o ato conjugal, ele não é, e aí nós vamos voltar naquele ponto que o Fábio colocou, também para gerar filhos, porque uma outra graça, ou uma outra bênção que o ato conjugal proporciona é o prazer, é a alegria, a felicidade entre o casal. Fiquei muito feliz, Paulo, em ouvir você dizer que é mais uma graça, uma bênção de Deus, né? Porque, como eu havia dito, muitas vezes as pessoas não entendem que o ato conjugal é algo puro, é algo santo, é algo que vem de Deus para as nossas vidas, né? E ouvir isso me alegrou muito. E nós ministramos alguns cursos, Paulo, inclusive para noivos, e uma das turmas que nós tivemos, nós tratamos também a respeito da questão do ato conjugal com eles, para eles irem preparados para o casamento em relação a esse tema. E ao final de uma das aulas que nós demos há um tempo atrás, uma das moças nos procurou no final da aula, eu e minha esposa, e ela disse assim: quero agradecer vocês por demonstrar biblicamente que o ato conjugal, ele é um ato que deve demonstrar prazer dentro do relacionamento. E o que é mais importante, não é só para os homens. E nós ouvimos isso de uma jovem que talvez na cabeça de muitos dos irmãos deveria ter uma mente mais avançada, mais aberta, mas na verdade é o que ela tem sempre ouvido dentro da congregação que ela faz parte, das irmãs com uma idade mais avançada. Então, infelizmente, nós temos uma realidade de que as pessoas não entendem que, biblicamente, o ato conjugal foi sim constituído por Deus, ele nos preparou fisicamente para isso, ele nos preparou emocionalmente para isso, e espiritualmente também, para que o prazer esteja presente no ato conjugal. Isso é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque essa graça, esse amor revelado através do ato conjugal, ele é estendido de uma maneira que faz com que não seja apenas um sexo egoísta, ou apenas algo que seja voltado só para uma das partes. E Deus, ele teve a preocupação de estabelecer o prazer tanto para o homem como para a mulher. Não é só um cumprimento de obrigação, né, Fábio? Exatamente. Não é só para estar ali cumprindo uma obrigação, mas na verdade é um ato de prazer, é um ato de amor e é uma entrega completa e não parcial. Uma coisa só que eu queria dizer é que no versículo 20, no versículo 19 que você leu de Provérbios, na minha versão, na última palavra diz assim:
na última parte, né? Embriaga-te sempre com as suas carícias. E eu sempre digo isso dentro do ensinamento para os noivos, de que, olha, vocês podem ter muitos momentos juntos, vocês dois, mas de carinho. Porque a carícia, ela foi preparada para o matrimônio. A carícia, ela vai além de passar a mão no rosto. A carícia, ela vai além de dar um abraço e dar um beijo. A carícia, ela permite com que você, junto com a sua esposa e seu marido, vá além de simplesmente um carinho. E, portanto, aí, Deus, ele separou essas carícias justamente para que você tenha o ato conjugal. Muito bem, meus irmãos, nós vimos até aqui que o ato conjugal, do ponto de vista bíblico, ele é uma bênção para ser desfrutada no ambiente do casamento. Mas quando nós chegamos no segundo tópico da lição, nós vamos perceber que o ato conjugal, ele pode levantar, ou pode suscitar alguns problemas, se não for bem conduzido, se não for bem vivido. E o primeiro ponto aqui desse segundo tópico é quando o ato conjugal, ele se torna egoísta. No ponto anterior, quando nós falamos que o ato conjugal é uma fonte também de prazer, passando agora para o segundo ponto, ele não pode ser uma fonte de prazer para um lado só, para um dos cônjuges apenas. Ele é uma fonte de prazer mútuo, né? Um prazer para ambos os cônjuges. E nós vamos ver aqui, esse segundo tópico está bastante baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 a 5, que faz parte da nossa leitura bíblica. E eu quero ler esses 5 versículos aqui, para que a gente possa compartilhar com vocês aquilo que o texto está nos trazendo. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 5, a minha versão é Revista e Corrigida, diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E aí, Fábio, o que seria então um ato conjugal egoísta? O ato conjugal egoísta, Paulo, é quando a pessoa entra no relacionamento nessa questão da parte física e ela pensa só em si mesma. E é bem verdade que quando nós vamos perguntar para alguém por que você quer casar, a maioria das pessoas dizem que quer ser feliz, né? Querem ser felizes. E aí a gente já vê que está começando errado, né? Como a gente aprendeu alguns anos atrás, que a gente casa para fazer o outro feliz. E se dentro do casamento a gente precisa ter não só o Raya ou o Filéu, que é da amizade, a gente tem que ter o ágape e tem que ter o ahavá. Esse amor, ele vai buscar com que o outro seja feliz, inclusive no ato conjugal. E, infelizmente, né, as pesquisas dizem que 30% dos problemas que as famílias vivem está relacionado ao ato conjugal. E eles não entendem justamente que o outro tem uma necessidade que precisa ser atendida. Quando é que eu amo o outro? Quando é que eu amo o próximo? Que inclusive é o segundo mandamento. Amarás a teu Deus é o primeiro e o segundo é amar o próximo. Quando é que eu amo o meu próximo? Eu amo o meu próximo quando eu atendo a sua necessidade. Quando eu supro a sua necessidade. Deus nos amou de que maneira? Suprindo a nossa necessidade. Qual era a nossa necessidade? Nós precisávamos ser perdoados, nós estávamos afastados deles, destinados à morte e à condenação eterna, e Deus, ele nos amou suprindo a nossa necessidade, que foi enviando o seu Filho para que os nossos pecados foram perdoados.
e ele espera que nós amemos o próximo da mesma maneira que nós nos amamos. Ora, se eu me amo querendo ter prazer, eu preciso amar a minha esposa e ela de igual maneira, para que ela também tenha o prazer no ato conjugal e não seja algo egoísta. Então, olha como é interessante você ter as 3 chamas dentro do casamento. Você é amigo e você é amiga dentro de um relacionamento onde vocês conseguem se comunicar e vocês comunicam as suas necessidades entre si como amigos. No amor ágape ou ahavá, você identifica a necessidade que é a segunda chama e você vai trabalhar para que essa necessidade seja atendida, e aí entra o dod ou o eros, que é justamente a necessidade física, carnal do relacionamento. E aí, pensando assim, dentro do ato conjugal não há espaço para egoísmo, porque você também quer que o seu companheiro, a sua companheira, esteja na mesma proporção que você esteja sendo abençoado, para que ambos tenham prazer. É necessário, então, sim, seguir o que está escrito, que nós acabamos de ler na Bíblia, Provérbios. Você se utilizar das carícias. É claro que a mulher ela é estimulada de uma forma, o homem é estimulado de uma outra forma. Às vezes a mulher é muito mais pelo ouvir ou pelo toque, o homem é muito mais pelo visual, mas ambos precisam ser atendidos na sua necessidade, para que ambos os dois, tenham o prazer e não seja algo simplesmente para atender a minha necessidade. Eu tenho que sempre estar pensando na necessidade dela e ela, por sua vez, sempre pensando na necessidade dele, justamente para que não seja algo egoísta e ambos tenham prazer, né? E tirar esta questão de que eu disse anteriormente, de que não, o que é ensinado das pessoas mais velhas para as mais jovens, não, o prazer é só para o homem. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade, não tem base bíblica, e sim, a mulher foi feita também juntamente com o homem para que se tenha prazer. Ok? Então, o ser egoísta aí é, na verdade, você pensar só em si mesmo. E se você pensa só em si mesmo, eu tenho minhas dúvidas se há o amor ágape, que é atender a necessidade do próximo. Importante dentro dessa colocação do pastor Fábio é a necessidade de você atender a necessidade do próximo. E tão importante também é que para você atender a necessidade do próximo, você precisa entender as diferenças que o pastor Fábio até colocou aqui. Como é que são os estímulos, no caso feminino, os estímulos no caso masculino, e a gente procurar atender a essas necessidades, buscando satisfazer e mostrando também sensibilidade a essas necessidades. O pastor Fábio colocou aqui no comentário que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, está escrito que os cônjuges não podem se privar um do outro. E ele coloca que não há lugar para egoísmo no relacionamento, ainda mais quando a tentação do adultério está tão presente em nossa sociedade. E aí ele coloca que Satanás procura causar dificuldades no relacionamento físico para aumentar as tentações, muitas vezes levando o cônjuge a algum tipo de promiscuidade. E aqui, Fábio, eu fiz até um grifo aqui no Satanás procura causar as dificuldades, que sim, ele é o ser inimigo de Deus, inimigo da instituição família, instituição de Deus, mas para a gente não colocar só culpa nele também, porque tem algumas pessoas que enveredam aí por um caminho de promiscuidade, de pornografia, de entrar em sites impróprios e algumas coisas desse nível, e depois quer colocar a culpa no diabo. Sim, ele tem o papel dele, ele tem a atuação dele, mas tem também a responsabilidade de cada esposo, de cada esposa, em vigiar para não ceder a esses estímulos que ele proporciona, essas causas que ele coloca diante das pessoas, querendo levar um dos cônjuges à promiscuidade. Então, Fábio colocou aqui, muito bem colocado, essa questão do egoísmo no relacionamento, das tentações de levar ao adultério, mas não vamos colocar só na conta do inimigo, não. Vamos dividir essa conta aqui, porque às vezes a gente sabe que está errado e caminha pelo caminho do rei, depois quer colocar a culpa no diabo, né? Exatamente.
Muito bem colocado. E essa questão da pornografia, Paulo, muito bem mencionado. E é um tema que ainda é de maior tabu aí dentro das igrejas, porque as pessoas, a liderança, muitas vezes, nós, inclusive pastores, talvez, evitamos de tocar nesse assunto, e é algo que tem afetado demais a nossa sociedade atual. Não só para os adultos, como também jovens e adolescentes. Sim. E isso é um perigo constante, mesmo porque os tablets e celulares estão constantemente nas mãos dos nossos filhos e tudo está na palma de suas mãos. Se nós não tivermos controle sobre isso, nós sofreremos grandes consequências. Na parte B, fala sobre, colocamos aqui, Pastor Paulo, que existe uma pausa para o ato conjugal, né? Às vezes as pessoas pensam que dois extremos, um que não quer ter pausa nunca e o outro que não vê a hora de ter pausa ou quer ter pausa sempre, né? E até o texto que foi lido, 1 Coríntios 7:4, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim o marido, e também semelhante o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Esse texto, por vezes, ele é mal interpretado, como se a mulher, ela sendo devedora e o homem sendo devedor, eles devem fazer por obrigação. Isso não é verdade. Mesmo porque tudo que é feito dentro do relacionamento, ele deve ser de comum acordo. Nada é feito por obrigação, nada é feito por subjugação. Não, você me deve, você me paga, né? As coisas não funcionam assim dentro do relacionamento cristão, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Tudo deve ser feito de comum acordo. Mas sim, existem momentos de pausa que a Bíblia permite. Um deles, inclusive, Paulo ele menciona claramente que se você for ter um momento de pausa, que seja por um curto espaço de tempo, que seja por um pequeno espaço de tempo. Concordância dos dois. E concordância dos dois. Os dois têm que concordarem, né? Por isso que tudo tem que ser em concordância. Justamente para que o diabo não entre com tentação no meio deles ou não se utilize de algum engodo do próprio marido, da própria esposa, para que eles sejam tentados e caiam nessa situação ruim que nós não queremos e que Deus não espera que nós venhamos a cair. Outras questões que podem exigir essa pausa que está fora do nosso controle ou fora do nosso desejo por, às vezes, alguma questão de saúde. Você tem alguma questão, algum tratamento, algum período ali que é necessário ter essa pausa, não tem uma outra maneira senão ter essa pausa por questão médica, inclusive. Também o período menstrual não se é recomendado. A própria Bíblia fala alguma coisa a respeito disso, então não se é recomendado. Agora, é uma pausa feita sempre em comum acordo. Não existe essa coisa de que, porque ele é meu devedor, ela é minha devedora, ela tem a obrigação, né, de ter o ato conjugal comigo. Se for por obrigação, deixa de ser ato conjugal e vai voltar a ser o ato sexual. Sim. Porque o ato conjugal envolve, de novo, os três amores: a amizade, o ágape, que é o amor, o ahavá, e o amor eros. Os três precisam estar ligados para que o ato conjugal aconteça. Se é por obrigação, já não é mais amor. É por obrigação e por força e por violência, né, às vezes. E aí não é o que Deus quer. Então o consentimento mútuo deve sempre regar, né, sempre ser regado de amor. Essa questão do amor ágape e o amor eros dentro dessa pausa. E uma coisa importante existem, infelizmente, Paulo, você também trabalha com famílias, né, e aconselhamento também, algumas mulheres que se utilizam dessa arma, que sabem que o desejo do ato conjugal para o homem é muito maior do que para a mulher, e se utilizam disso como uma arma de constrangimento ou às vezes de chantagem ou de negociação, de barganha, né? E na verdade ela está se utilizando de algo que era para ser abençoador para o seu lar e muitas vezes ela está tornando em maldição a sua vida, o seu matrimônio por causa disso. Só lendo aqui numa outra versão na NVI, essa questão da não se privarem para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Aqui na NVI a tradução vem um pouquinho mais esclarecedora, né? Não se recusem um ao outro
exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. E essa questão aqui também, que Paulo coloca para se dedicar em oração, não é que se você tiver a conjunção carnal, se você praticar o ato conjugal efetivamente na questão física, a oração é impedida. Ele está falando aqui de um propósito de oração. É como se fosse um jejum sexual, e não que se você tiver o ato conjugal, a sua oração é impedida e atrapalhada. Não. O que ele está falando aqui, se os dois unidos, de mútuo consentimento, quiserem fazer um propósito de se abster por um período, e ele fala que é um período curto, para que Satanás não tente por causa da falta de domínio próprio. Então, não vamos pegar esse texto bíblico aqui e dizer que a oração impede o ato conjugal ou o ato conjugal impede a oração. Nada disso, até porque a gente já falou aqui diversas vezes que nós temos também o vínculo espiritual, porque estamos cumprindo a vontade de Deus. No terceiro ponto aqui, Fábio, a afirmação é que o ato conjugal não deve existir fora do casamento, ou seja, o ato conjugal é algo que Deus instituiu e estabeleceu para que seja cumprido dentro do casamento, dentro do relacionamento entre esposo e esposa. Sobre esse ponto, eu gostaria de ler novamente, pastor, onde você já havia lido, em Provérbios capítulo 5, o versículo 17, que diz: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Se é para ser contigo, não é para ser com outra, e nem com outra, né? A Bíblia vai nos orientar que o que está reservado para o matrimônio deve ser de um para com o outro. Não existe um relacionamento tríplice a não ser pela presença de Deus como terceira pessoa ali dentro do casamento ou dentro do relacionamento. Então, seja para ti e não para os estranhos contigo. Tudo que for fora dos cônjuges, entre o marido e a mulher, ele é tido como estranho, porque ele não foi feito para estar juntamente com eles. Ele é como se fosse, sabe quando nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia nos diz que quando o homem se une à mulher e eles se tornam uma só carne, tudo que vem de fora para o nosso corpo é um corpo estranho, é algo que não faz parte da natureza espiritual que Deus criou para aquele momento, para aquela situação relacionado ao casamento. Então, o que Deus criou para si dentro do relacionamento entre marido e mulher é somente para os dois e não há espaço para quem vem de fora. Então, o ato conjugal, ele não deve e ele não existe fora do casamento ou fora entre os dois cônjuges que estão relacionados ao casamento. E, portanto, não há espaço para poligamia, não há espaço para qualquer outra prática que não seja esta que Deus estabeleceu em relação ao matrimônio. E Deus estabeleceu justamente a questão da monogamia, sendo ambos uma só carne, então não existe qualquer outro tipo de alternativa ou participações extraconjugais dentro desse relacionamento. Só vou ler esse versículo 17, Fábio, aqui na NVI. Na NVI tá melhor. Que ele diz assim, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Então é mais esclarecedor, né, esse texto. E só fechando aqui esse terceiro ponto, quando o Fábio fala de não ter estranhos envolvidos, porque senão torna-se uma relação ilícita, se é fora do casamento. E a Bíblia no Novo Testamento ela usa a palavra porneia, né? Porneia ou porneia, dependendo da forma que você quiser citar, que são para todo tipo de relacionamento que está fora desse tópico aqui, que existe fora do casamento, que seria adultério, fornicação, prostituição e todo outro tipo de relacionamento íntimo que está fora do propósito de Deus,
que é o casamento. Posso fazer só um adendo, Paulo? Assim, na verdade é um comentário adicional que eu escrevi aqui e que infelizmente a gente tem visto bastante problemas nesse sentido, que é o marketing da sua intimidade, né? E eu estudei um pouco sobre marketing, e o marketing é para alguma coisa que você quer oferecer para o outro, né? Então, falar da intimidade do casal, falar da intimidade do cônjuge, é como se você estivesse fazendo um marketing para o outro. Então, ou é um marketing positivo ou é um marketing negativo. O marketing positivo é quando você exalta o seu ato conjugal e coloca lá em cima como sendo o melhor. Certamente, alguém vai estar ouvindo e pode despertar interesse em alguém. E o marketing negativo também tem o seu problema. Porque quando ele fala que o ato conjugal é ruim, ele fala, bom, essa mulher está sendo mal amada, esse homem está sendo mal amado. E aí a carência pode florescer e alguém tirar vantagem dessa situação. Então o ideal é que se você estiver passando por alguma dificuldade ou algum problema, que você possa procurar pessoas de confiança e pessoas certas, e mesmo assim com muito cuidado, com muita cautela. E eu sei que é necessário fazer isso porque muitas pessoas têm passado por esse tipo de problema. E sobre o marketing, faça só entre vocês dois. Ninguém precisa saber do que se passa entre quatro paredes, a não ser vocês, para se desfrutarem do que Deus preparou para nós. Aí você volta dentro dessa fala do pastor Fábio, você volta lá no primeiro tópico, quando fala que o ato conjugal, ele comunica, que fala de intimidade, e se fala de intimidade é porque é íntimo, é só para vocês dois mesmo e para mais ninguém. E para a gente finalizar, o terceiro e último tópico dessa lição é uma recomendação aos pais para que orientem os vossos filhos, até porque já no começo desse comentário, a gente disse que esse assunto ainda é tabu. E não é tabu só na igreja, ele é tabu também em algumas famílias. Infelizmente, ainda mesmo a gente estando no século XXI, ainda alguns jovens, eles vão para o casamento sem muita orientação, Fábio, acerca desses assuntos de ato conjugal, de intimidade. E é uma recomendação aqui do pastor Fábio para que os pais orientem os filhos acerca desse assunto que é muito importante. Talvez a maior pergunta agora ficaria na cabeça de muita gente. Como é que eu vou falar sobre isso com meus filhos? E em que momento, né? Qual o momento adequado? Bom, primeiro, não se utilize das coisas que o mundo se utiliza, com revistas pornográficas, com filmes, com sites, com coisas assim, né? Isso você já exclui, que não é o que é recomendado em hipótese alguma. Segundo, tenha a Bíblia como seu manual de instruções. Muitos versículos bíblicos foram citados aqui, tanto na gravação desse subsídio, como também dos que estão escritos, e existem outros ainda que você pode pesquisar e encontrar referências bíblicas para tratar a respeito disso. E terceiro é que cada criança, cada jovem, cada adolescente tem o seu momento da sexualidade aflorar. Quando essa sexualidade aflora? Quando começam a surgir questionamentos, quando se começa a surgir dúvidas. E o pai e a mãe que têm proximidade com seu filho, certamente, em algum momento das suas conversas, do seu relacionamento, essa dúvida vai aparecer e vai surgir. É claro que se você não tiver um nível de comunicação adequado dentro da sua família, isso já é um grande problema. E podem gerar outros, inclusive, nessa área. Mas quando você se esforça, ora a Deus, busca o Senhor para que esse canal de comunicação esteja aberto entre você e sua esposa, entre você e seu marido e seus filhos, aí sim há uma grande porta de Deus aberta para que os seus filhos sejam também abençoados nessa área. E quando essa sexualidade aflora e começam a surgir as perguntas, os questionamentos, você pode muito bem, de uma forma reservada, você junto com a sua mulher, você junto com o seu marido, porque às vezes, pastor Paulo, o que acontece? Eu não tenho coragem de falar isso com meu filho. Isso veio com a sua mãe, isso veio com o seu pai. Não, a responsabilidade é dos pais, né? Deus, ele instituiu a família, colocou o homem como líder dessa família, como responsável principal em governar e liderar a casa, mas a mulher, ela é uma
responsável. Ela é responsável junto. Ela é uma auxiliadora nessa responsabilidade. Então, os dois precisam estar presentes. Não se sintam constrangidos, porque você é um instrumento de Deus dentro da sua casa, professor, professora, e transmita isso aos seus alunos, de que vocês são um instrumento de Deus para abençoar os seus filhos. Inclusive, Deus te investiu dessa capacidade, desta bênção, deste poder, dessa graça, para que você abençoe os seus filhos nessa área. E aí sim, você vai tratar desse assunto explicando qual é a natureza do ato conjugal, qual é o momento adequado para o ato conjugal, o que vai proporcionar esse ato conjugal. Pastor, eu preciso entrar nos detalhes de como que faz? Você não precisa. Aí sim vai ser constrangedor, aí sim vai ser ruim você fazer demonstrações. Agora, existem formas e formas de se apresentar isso. Uma delas que nós entendemos é que você possa explicar que isso é bom, isso é saudável, isso vem de Deus. Você pode sim, como nas escolas inclusive é feito, dependendo da idade do seu filho, da sua filha, obviamente, você não vai apresentar desenhos e figuras a respeito de genital do homem e da mulher para uma criança de 8, 7, 8 anos, que isso vai mais confundir a cabeça da criança do que qualquer outra coisa. Mas no momento adequado, em que essa sexualidade passa de fato a ser aflorada, você pode ter uma conversa bastante aberta para que ele e ela, seus filhos, se sintam esclarecidos e eles não se sintam desejosos e curiosos e descobrir por outros meios, que seja através da sua vida e que seja assim abençoador para a vida deles. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final deste comentário, deste subsídio para esta lição de número 10, nosso segundo trimestre de 2022. E nosso desejo é que tudo aquilo que a gente compartilhou aqui possa ser útil para você no preparo da sua aula, que você possa, juntamente com a revista que você tem em mãos, com este vídeo, com a sua Bíblia Sagrada, com algum comentário bíblico, você possa preparar uma aula bastante esclarecedora num assunto que não é tão simples de compartilhar, mas é muito necessário, principalmente no tempo em que a gente está vivendo, em que algumas pessoas buscam se informar em lugares que não são tão adequados. Então, que você, professor, seja um instrumento de Deus na vida da sua sala, dos seus alunos, e que Deus possa te usar de uma forma poderosa. Vou passar aqui ao pastor Fábio para fazer as considerações finais dele também, e depois já fazer uma oração encerrando este comentário de subsídio. Quero agradecer essa maravilhosa oportunidade de estar aqui novamente para falar de um tema que, embora tabu, um tema tão importante para a família. Algo que Deus criou, algo que Deus estabeleceu e que todos nós, como seres humanos abençoados, cristãos que somos, possamos desfrutar do casamento na sua totalidade, incluindo o ato conjugal, e que os nossos filhos sejam alcançados por Deus também nessa área, para que eles tenham também no seu futuro relacionamento, no seu matrimônio, a totalidade da graça de Deus sobre as suas vidas. Que Deus possa nos dar capacidade, graça, que Deus possa nos dar, de fato, no nome de Jesus, alegria, para que isso seja, sim, sempre uma bênção para as nossas vidas. E que jamais nós percamos o foco daquilo que Deus estabeleceu, que é através do matrimônio, o ato conjugal. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Sim, Deus. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, ó Deus, de estar aqui, Sim. gravando esta aula de subsídio para os professores, ó Pai, em nossa igreja, no campo de Santo André. Sim, Deus. Quantos irmãos e irmãs estarão sendo alcançados, ó Deus, através desta lição, desta aula, ó Pai. E nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo os conduza da melhor maneira possível. Que a mensagem que nós passamos aqui através desse subsídio seja entendida e interpretada de forma correta, que não haja dúvidas ou mal entendimentos ou duplo pensamento a respeito daquilo que nós quisemos transmitir através da Sua palavra. Sim.
Deus, que seja assim, Senhor, este subsídio para a edificação de famílias, que seja assim para abençoar os lares, ó Pai, que seja assim para fazer com que a sua igreja cresça ainda mais forte e baseada na tua palavra para glorificar o teu santo nome. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos a ti e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.